Procure o Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo de número 8. Evangelho segundo João, capítulo 8. Nós vamos fazer um texto onde o nosso Senhor, o nosso Salvador, que um dia diz ser a água dos sedentos, que um dia diz ser o pão dos famintos, agora ele diz ser a luz para aqueles que estão em trevas. Capítulo 8 do Evangelho segundo o apóstolo João, versículo 12, todos acharam? Está escrito assim: falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Eu preciso ler isso mais uma vez. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem anda comigo, quem caminha comigo, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai, bendito és o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado é o teu nome para sempre, ó Deus. Que esta palavra seja luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Que essa palavra nos dê a luz e o entendimento necessário para compreendermos a tua vontade, Senhor. Aquilo que o Senhor quer tratar aos nossos corações nesta noite. Eu peço que o teu Espírito Santo fique à vontade para falar, meu Deus, acerca do teu evangelho, acerca da tua palavra. Que o teu Espírito Santo trabalhe no meu coração, no coração deste meu amigo, irmão aqui presente, como também daqueles que assistem esta mensagem pela internet. Que o Senhor cumpra, ó Deus, todos os propósitos que o Senhor tem a realizar através desta mensagem, Pai. Que assim seja feito em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. O apóstolo João, no capítulo 8, nos primeiros versículos, ele narra a ocasião em que os religiosos, eles surpreenderam uma mulher no ato de adultério, e eles já haviam ouvido Jesus por muitas vezes falar acerca do amor e do perdão. Então eles tiveram a ideia de pegar aquela transgressora da lei, aquela mulher adúltera, e levar até Jesus, e eles vão dizer: olha, esta mulher, ela foi pega no próprio ato adulterando, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, e nós queremos saber o que é que o Senhor tem a dizer. E aí, Jesus, que estava escrevendo na terra, ele vai dizer para estes homens: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar pedras. Então, aqueles homens, depois de ouvir esta palavra de Jesus, eles vão soltar as pedras, porque todos eles eram pecadores e tiveram que reconhecer isso. E um a um foram se retirando, e aí Jesus vai dizer à mulher: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, eu também não te condeno, disse o Senhor. Aí Jesus disse a ela: vai e não peques mais.
pela lei, ela merecia a condenação. Pela lei, ela deveria ser punida pelo seu pecado. De fato, deveria ser condenada. Mas aquele que está acima da lei, ele livrou essa mulher da condenação. João 1,17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E é na sequência deste fato que Jesus ele se apresenta como luz para aqueles que, assim como esta mulher adúltera, pecadora contra a lei, estava em trevas. Quando nós começamos a estudar a Escritura, o primeiro livro do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1, o texto diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. No versículo de número 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Olha que coisa curiosa. Deus, a Bíblia diz em 1 João capítulo de número 1, versículo 5, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Porém, o texto mostra que Deus criou a terra, Deus criou o céu, mas como Deus iria criar algo sem forma? Vá comigo para Gênesis capítulo de número 1, vamos fazer a leitura do texto. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora olha o 2. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então olha que curioso. Deus, que é o Criador perfeito em suas obras, tudo que Deus faz é bom, mas no versículo 2, a terra estava em trevas, sem forma, vazia. E aí nós precisamos parar e pensar, será que quando Deus criou a terra, Ele criou a terra com esse aspecto sombrio? Será que Deus construiu, criou, formou algo vazio, com um aspecto de escuridão? A Bíblia diz em Isaías, capítulo 45, versículo de número 18, que Deus criou a terra e não a criou vazia. E os teólogos explicam que do versículo de número 1 de Gênesis, capítulo 1, do capítulo 1, versículo 1, para o versículo de número 2, há um espaço de tempo que a teologia chama de gap. Ou seja, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, para o versículo de número 2, onde diz que a terra era sem forma e vazia, há um espaço de tempo que pode significar milhares e milhares de anos. Porque Isaías 45, 18 diz que Deus não a criou com este aspecto, sem forma e vazia. Quando Deus fez a terra era perfeita. E neste espaço de tempo, entre a criação e o fato da terra se tornar sem forma e vazia, trevas havia sobre a face do abismo. É nesse espaço de tempo que acontece a rebelião. Quando aquele querubim ungido se rebela contra Deus, desejando ser semelhante ao Altíssimo, a Bíblia diz em Apocalipse 12, 7, que houve uma guerra no céu. Então, Miguel guerreou contra o dragão, e este dragão, este portador de luz, ele vai ser precipitado em terra com a terça parte dos anjos.
Então, quando acontece a queda de Lúcifer na terra, a terra então perfeita vai se tornar uma terra sem forma, uma terra vazia, um aspecto sombrio, sem forma e vazia. E é então que, com o poder da sua palavra, Deus vai começar a reconstruir aquilo que havia perdido a forma. Deus, ele começa com o poder da sua palavra a tornar algo bom, atraente, agradável aquilo que havia sido destruído. Por isso que no versículo de número 3 está escrito assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. Então, para você entender melhor, Deus construiu algo perfeito, Deus construiu algo bom de se ver. Porém, a influência de Satanás, a queda, a rebelião, desconfigurou aquilo que Deus havia feito, tornando algo sem forma, vazio, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e com o poder da sua palavra, Deus vai dizendo, haja luz, e houve luz, e viu Deus que isso era bom. E aí Deus, com o poder da sua palavra, vai dando a ordem, e aquela terra que era sem forma e vazia, ela começa então a ganhar uma nova forma. Deus, com o poder da sua palavra, ele começa a reconstruir aquilo que um dia foi destruído. Por isso que o Salmo 33, verso 9 diz, ele mandou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo apareceu. Então, aquela terra em trevas, ela então, com o poder da palavra que sai da boca de Deus, ela começa a ganhar uma nova forma. E você sabe que lá no sexto dia, Deus, ele fez o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, passou a ser alma vivente. Deus deu ao homem autoridade para governar sobre todos os animais do campo. Deus deu ao homem o dever de cuidar do jardim, de proteger as coisas que foram criadas, de governar sobre as coisas que foram criadas. Deus, da costela do homem, a Bíblia diz em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez o homem adormecer, da sua costela formou a mulher para ser a sua adjutora, para ser a sua companheira, e eles viviam naquele jardim, no Éden, no lugar de delícias, a plenitude do relacionamento com Deus, que toda a viração do dia aparecia perante eles e falava com eles. Não havia dor, não havia miséria, não havia doenças, não havia o pecado. Mas quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, é então que Satanás, o adversário da nossa alma, personificado na serpente, aparece naquele jardim e começa a dialogar com a mulher, questionando aquilo que Deus havia ordenado, questionando o único mandamento que eles haviam recebido do Senhor. E através daquele diálogo, a mulher então passa a ter interesse naquilo que Deus havia proibido, e então ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e então eles vão cair, a mulher ela vai alimentar o seu marido, ele cai também, e então, como você bem conhece, o pecado entra no mundo, o pecado contamina a humanidade, o pecado vai trazer consequências drásticas a todas as gerações, porque o salário do pecado é a morte. Como Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 23,
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem cai, ele tenta esconder a sua transgressão e colocando folhas de figueiras para cobrir a sua nudez. E então Deus aparece a eles com vergonha de Deus, mas o fato é que eles vão ser expulsos do paraíso, e a consequência daquelas más obras, a consequência daquele pecado vai infectar toda a humanidade. Você conhece a história, capítulo 4 de Gênesis, o Caim, ele tira a vida do seu próprio irmão Abel. O capítulo de número 6 de Gênesis, no versículo 5, a palavra de Deus diz que Deus está triste, porque a imaginação dos pensamentos do coração do homem era somente má, os homens só pensavam maldades, o homem havia se tornado um ser invejoso, obstinado, teimoso, maligno, violento, porque o pecado trouxe uma degradação moral, e o homem então justo, o homem que até então era sábio, o homem que até então era puro, o homem que até então vivia se relacionando intimamente com Deus, após o pecado, ele então vai viver uma depravação total, perdendo os atributos de Deus e praticando obras que o identificavam com a semelhança do maligno, porque o homem começou a mentir, o homem começou a roubar, matar e destruir, o homem começou a ter no seu coração invejas, ódios, as pessoas tramavam umas contra as outras, e é por causa da consequência do pecado, Deus ele manda Noé fazer uma arca, ele vai mandar Noé pregar, porque a palavra diz que Noé andava com Deus, era pregoeiro da justiça, e então Deus vai destruir toda a humanidade, poupando aqueles que estavam dentro da arca. Então vai surgir outras gerações e outras gerações, mas o fato é que até os dias atuais, a humanidade padece por consequência do pecado de Adão. O homem passou a viver em trevas, e quando você olha para a história, você vai perceber que mesmo Israel, sendo constituída a nação de Deus, o povo do Senhor, justamente por causa da dureza do seu coração, Israel em várias ocasiões vivia uma opressão. Eles ficaram cerca de 430 anos no Egito, vivendo uma vida de amargura, desgostos e derrota. Eles passaram cerca de 20 anos dominados pelos filisteus, por causa da rebeldia e da dureza do seu coração. Eles vão passar cerca de 70 anos na Babilônia, por causa da dureza do seu coração, da rebeldia. E no período em que eles estavam cativos na Babilônia, depois de tanto sofrimento, depois de tantos choros, depois de tantos lamentos, Deus envia o profeta Isaías para fazer uma promessa a eles, porque em todas as ocasiões em que o povo estava cativo, por causa do resultado das suas más obras, Deus enviava um libertador, Deus levantava alguém para pregar contra os pecados do povo, querendo levá-los ao arrependimento, a fim de saírem daquela vida de trevas. E você deve entender que uma vida de trevas é simplesmente o resultado de uma vida sem Deus. Qualquer homem, qualquer mulher, por mais bem sucedido financeiramente que seja, por mais popularmente conhecido que seja, por maior que seja a admiração que ele causa nas pessoas que estão ao seu redor, uma vida sem Deus é uma vida de trevas, é uma vida sombria, é uma vida de escuridão. Então, quando o povo estava cativo na Babilônia, Deus envia o profeta Isaías para lhe fazer uma promessa. Eu quero que você vá comigo para o livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9.
Eu quero ler com você o que está escrito no versículo de número 1. Quando o pecado entra no mundo, o homem perde o governo da sua própria vida. Eu sei que você não é uma pessoa mal intencionada. Eu sei que você é uma pessoa do bem e que tem os seus interesses em buscar a Deus. Mas você tem que admitir que você tem desejos e vontades incontroláveis. Você tem planos e projetos que muitas vezes são contrários à vontade de Deus. Você precisa admitir que muitas vezes você errou porque você foi impulsionado pelos desejos lascivos da sua natureza. Que muitas vezes você fez planos porque você só pensou no lucro. E o problema é que o pecado, ele tem a tendência em governar a vida de uma pessoa sem Deus, oprimindo a pessoa na sua própria transgressão, tornando a pessoa escrava, cativa, sem a sua liberdade. É uma vida de trevas. Então, Deus vai mandar o povo ouvir a voz do profeta Isaías. Eu quero que você observe o capítulo 9, versículo de número 1, diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, coberta de trevas. Ele a humilhou, a envileceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Ele faz menção a Zebulon, Naftali, ao território dos galileus, porque havia se tornado um território pobre, sem brio, um território que o próprio rei Irão chama de terra de Cabu, uma terra envergonhada. E Deus está prometendo tornar a Galiléia uma terra nobre, uma terra valiosa, uma terra abençoada. Aí veja o versículo de número 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Então, naquele território oprimido, naquele território sem valor, haviam habitantes que eram pessoas governadas por um outro povo, um povo oprimido, um povo desmotivado, um povo aflito, um povo angustiado. E Deus envia o profeta Isaías 680 anos antes do cumprimento da promessa para dizer: aqueles que estão em trevas, aqueles que estão cativos, aqueles que são governados por outros povos, aqueles que são escravos das suas paixões, aqueles que têm a sua vida governada pelo pecado, aqueles que respiram maldades, aqueles que são pessoas com o coração rancoroso, aqueles que são invejosos, aqueles que estão totalmente aprisionados, verão uma luz resplandecer, uma luz brilhar. Deus está anunciando a chegada de um novo tempo. O que Deus está querendo dizer é que o homem que se tornou escravo por consequência do pecado, o homem que se tornou uma criatura sem forma, o homem que se tornou uma criatura vazia, o homem que passou a viver em trevas, nas regiões da sombra de morte, veria uma luz brilhar, e o brilhar dessa luz era o sinal de um novo tempo. Agora, que luz seria essa? Como eles saberiam que este tempo seria chegado? Olha o versículo de número 6, que coisa linda, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Sabe o que Deus está prometendo? Quando o menino nascer,
aqueles que estão em trevas verão a luz brilhar. Quando o menino nascer, os cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir, os cativos serão libertos, os aprisionados verão as correntes e os grilhões despedaçarem, porque este menino nascerá para ser a luz que ilumina todo homem. E quando o apóstolo João narra o capítulo 1 do evangelho que leva o seu nome, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz que ilumina todo homem. João, ele apresenta Jesus, o Salvador do mundo, como a luz, como o cumprimento das promessas feitas por Deus na antiga aliança. Então Jesus, ele nasce, o menino nasce, para marcar a história entre o antes do seu nascimento e o depois do seu nascimento. E você sabe que quando Jesus, ele começa o seu ministério, depois de ser batizado nas águas do Rio Jordão, depois do Espírito pousar sobre ele, com o poder da sua palavra, porque em João 1,14 ele escreveu: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquela luz que veio ao mundo começa a brilhar, e quando Jesus manifesta os seus sinais, os seus prodígios, as suas maravilhas, muitos dos que eram atormentados pelo diabo vão ser libertos, os coxos vão andar, os cegos vão enxergar, os mortos vão ressuscitar. E durante o período de 3 anos e alguns meses que Jesus esteve na terra, ele vai mudar a vida de muitas pessoas, como continua transformando vidas, pois esse é o maior de todos os milagres feitos pelo Salvador do mundo. Então, assim como aquela terra que era sem forma, vazia, em trevas, e Deus, com o poder da sua palavra, ele começou a dar forma àquilo que não havia forma. Quando Jesus nasce, se manifesta ao mundo, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele vem para reconstruir aquilo que um dia foi destruído. Jesus, ele vem para dar forma àquilo que um dia perdeu a sua forma. Jesus, ele vem para ser luz onde as trevas imperam. E aí você deve entender que o propósito do evangelho é exatamente apontar e mostrar e revelar esta luz. E aí você precisa parar e pensar: qual é a finalidade da luz? Para que serve a luz? Jesus diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque o fato dela estar num lugar alto torna possível que todas as pessoas enxerguem. Jesus, ele diz: ninguém acende um candeeiro, uma lâmpada e coloca debaixo de um velador. Ninguém aqui entre nós um dia comprou um abajur, por exemplo, para deixar embaixo do sofá, ou embaixo de uma cama. Não é comum uma pessoa comprar uma lâmpada e colocar debaixo da mesa. Normalmente a luz, ela é colocada num lugar alto, a fim de iluminar a todos os que estão na casa. O propósito da luz é tornar as coisas claras. O propósito da luz
é nos fazer enxergar aquilo que em trevas nós não conseguimos enxergar. Você pode conhecer cada metro quadrado da sua casa, todos os cômodos. Você pode conhecer o banheiro, o quarto, a cozinha, a sala, mas se você se aventurar em andar na sua casa, nas madrugadas, com as luzes apagadas, você corre o risco de tropeçar e cair. E normalmente quando você precisa procurar algo, o que é que você faz? Acende a luz. Quando você lê o Evangelho segundo Lucas capítulo 15, eu quero ler isso com você, vai comigo para Lucas capítulo 15. Jesus vai contar a parábola de uma mulher que perdeu uma dracma. Ela perdeu uma moeda. E eu não sei se você já ouviu isso alguma vez, mas quando as mulheres da antiguidade casavam-se, não usavam aliança. Elas usavam uma espécie de ornamento na sua cabeça, composto por 10 diademas. E se uma mulher tivesse ou fosse encontrada com menos de 10, aquilo seria um símbolo da sua falta de zelo pelo matrimônio. Então, quando essa mulher que tinha 10 dracmas, ela perde uma dracma, ela entende que aquilo era um sinal de descomprometimento com o matrimônio. Agora, entenda, quando ela vai começar a procurar aquela dracma perdida, a primeira coisa que ela faz é acender um candeeiro. Eu pedi para você abrir em Lucas capítulo de número 15. Lucas capítulo de número 15. Olha o que está escrito no versículo de número 8. Jesus falando. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Ela perdeu uma dracma. A primeira coisa que ela faz é acender a luz. É acender a candeia. Por quê? Porque ela precisa enxergar algumas coisas. Porque ela entende que no escuro, em trevas, ela não vai conseguir encontrar o que ela perdeu. Agora perceba, quando ela acende o candeeiro, o texto mostra na sequência que ela vai varrer a casa. Observe, não acende a candeia e varre a casa. Agora, por que ela varre a casa? Porque quando ela acende a luz, ela consegue enxergar a quantidade de sujeiras. Eu sei que você muitas vezes, quando varre a sua casa, você varre, né, os lugares onde as pessoas pisam. Mas no final de semana você arrasta o sofá. Não é assim? Onde você puxa o rack para frente, você vai observar que há muita sujeira acumulada. Em alguns casos saem barata para todo lado, que eu sei. Não é? É assim. E quando você percebe, depois de acender as luzes e observar que a casa está suja, então você começa a tirar a sujeira. Então você começa a varrer a casa. E é exatamente esse o propósito do Evangelho. É exatamente por isso que nós estamos aqui. Escute, a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 130, que a exposição da palavra de Deus dá luz e entendimento. O Salmo 119, no verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando nós compreendemos o Evangelho à luz da palavra de Deus, quando a luz acende, quando a nossa mente é iluminada, imediatamente nós chegamos à mesma conclusão. A mesma conclusão. Qual? Nós estamos sujos. Quando a palavra é pregada, entendemos: eu tenho pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Quando a luz do Evangelho acende, entendemos os nossos rancores,
as nossas maldades, os nossos pensamentos maliciosos. Quando nós conhecemos um Deus tão puro, tão santo, tão justo, tão perfeito, nós olhamos para a nossa vida, para a nossa natureza e entendemos, nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser limpos. Talvez Deus trouxe aqui pessoas para dizer, está na hora de começar a varrer algumas coisas da sua vida, está na hora de cortar algumas influências, está na hora de cancelar alguns entretenimentos, alguns passeios, está na hora de mudar de conduta, mudar de postura. É para isso que a luz se manifesta. A promessa de Deus era exatamente essa: aqueles que estão no vale da sombra da morte verão uma luz resplandecer. Essa luz, quando resplandecer, vai deixar bem claro que todo homem, como falho, como pecador, precisa de um Salvador. Agora, qual que é o problema? As pessoas preferem as trevas. O problema é que as pessoas amam as trevas. Ela vem na igreja e a pregação do evangelho mostra essa vida de bebedices, essa vida de pornografia, essa vida de relacionamentos ilícitos, essa vida de maldade, essa ganância toda, esse excesso de vaidade, as palavras torpes que saem da sua boca, essa vida de contenda, de rixas, de brigas, de rivalidades, vai te levar à ruína, vai te levar à perdição. A porta larga conduz o homem à condenação. Só que o problema é que as pessoas amam as maldades. Vá comigo para João, capítulo de número 3. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 3. Olha o que está escrito no versículo de número 17. João 3,17, está escrito assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19, presta atenção. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, a pessoa muitas vezes até rejeita o evangelho, a pessoa rejeita Cristo, ela não suporta a igreja, não suporta pastor, não suporta o evangelista, porque ela sabe que as suas obras são reprovadas. E deixa eu dizer uma coisa para você: engana-se quem pensa que vir à igreja é suficiente. Engana-se quem pensa alcançar a salvação através da religião, através dos seus ativismos, das suas boas obras. Entenda, a Bíblia diz em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie, é um dom de Deus. E a questão é que o adversário da nossa alma, Satanás, ele trabalha justamente para que o homem seja cego, para que o homem não conheça o evangelho, para que o homem não seja liberto pelo poder da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o diabo trabalha justamente para entreter pessoas na igreja, para que as pessoas venham à igreja, para que através de Deus ela alcance os seus objetivos. Ela deseja ser rica, ser famosa, ser popular.
ela deseja ter uma vida de luxo, de conforto, e ela ouviu a propaganda de que Deus vai dar isso a ela. Então ela vem na igreja, e ela é entretida, ela vive a expectativa de que isso vai acontecer. Então, pela fé que ela tem, ela aceita todos os desafios, e traz o dinheiro, faz a campanha, faz o voto, faz tudo. Mas entenda, não é esse o propósito do Evangelho, não foi para isso que a luz se manifestou. E enquanto as pessoas não ouvem o Evangelho, não ouvem a pregação, não acreditam no Filho de Deus como Salvador da sua alma, então quem reina sobre a vida dela é as trevas. Porque o diabo trabalha para que essa luz não resplandeça. Vai comigo para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Eu quero ler com você o que Paulo escreveu. Vamos ler a partir do 1 para você entender. O texto está conhecido. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 1 diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Porque havia uma seita de judeus na igreja em Corinto, que estavam influenciando pessoas a um outro evangelho. Então Paulo diz: olha, nós não desfalecemos, nós não usamos astúcia. O que é astúcia? É a habilidade de enganar. Nós não falsificamos a palavra. Aí ele diz: e assim nos recomendamos a consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O que Paulo está dizendo? O nosso alvo, a nossa motivação, o nosso propósito, a nossa missão é recomendar a consciência do homem. Como? Pela manifestação da verdade. Por quê? Porque é a verdade que liberta. 2 Coríntios 13, 8, ele diz: nada podemos contra a verdade. Jesus diz em João 8,32: eu sou o caminho, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo está dizendo: nós não falsificamos a palavra, nós não agimos com astúcia. O nosso propósito é recomendar a consciência do homem, pela manifestação da verdade. Então a finalidade do Evangelho é mostrar para o homem que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O propósito do Evangelho é dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Muda de vida, muda de conduta, abandone as suas más obras, porque a luz que deveria resplandecer, já resplandeceu. E quando a pessoa não quer, a pessoa não tem vontade, não tem disposição, não se esforça, é porque ela ama mais as trevas do que a luz. Agora, Paulo está dizendo isso para revelar que o adversário das nossas almas trabalha incansavelmente para não conhecermos o Evangelho, para não conhecermos o propósito de Deus para a redenção da humanidade. Olha o versículo de número 4. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, oculto, desconhecido, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, observe o versículo 4, o Deus, está escrito Deus com letra minúscula. Então Paulo não está se referindo ao nosso Deus, ao Deus Santo, aos quais o Deus deste século, em algumas traduções está o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então qual que é o trabalho do diabo? Impedir que as pessoas ouçam o Evangelho. É cegar o entendimento das pessoas. Pode estar na igreja todo dia, o que não pode é conhecer o Evangelho. E você há de concordar comigo, o nosso país ficou
com uma facção política no poder por mais de 10 anos. E eles faziam aquilo que eles bem queriam. Eles davam esmola para o povo, bolsa não sei das contas, bolsa não sei das contas, bolsa, e não investiam em educação. Por quê? Porque uma vez que você investe em educação, você perde o monopólio, não consegue mais manipular ninguém. E o diabo trabalha assim. Ele quer ocultar o evangelho. Ele quer que as pessoas não conheçam a verdade, porque enquanto as pessoas não conhecem a verdade, então os falsos profetas deitam e enrolam em cima do povo ignorante, enriquecendo às custas do povo, que está ali na igreja, com o coração puro, desejando a Deus, querendo buscar a Deus, mas o evangelho está encoberto, ela não conhece a verdade. Qual é o resultado disso? Uma falsa conversão. Qual é o resultado disso? Anos de vida na igreja, mas sem ver a luz brilhar, sem mudança no seu caráter, sem um estilo de vida diferente, sem ser regenerado, sem nascer de novo. E aí você precisa parar e pensar na sua vida, porque o sangue de Jesus foi derramado no Calvário, não foi para encher o nosso bolso, não foi para nos tornar ricos, prósperos, não foi para tratar da nossa saúde, da nossa condição física, não foi para nos oferecer uma vida melhor, não foi para realizar os nossos sonhos, mas o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para a nossa redenção, para a expiação da nossa culpa, o pecado que então governava a nossa vida, que era exatamente o causador da nossa condenação. Através do sangue de Jesus que foi derramado, nós somos absolvidos da nossa culpa, e então recebemos o perdão dos nossos pecados. A luz resplandeceu. 1 Pedro 1,18 diz: não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então entenda, quando essa luz brilha, quando essa luz resplandece, quando nós vemos a luz do mundo, o nosso rumo muda, o nosso destino muda, a nossa caminhada muda, o nosso testemunho muda. E eu quero te dar um exemplo disso. Um homem que era uma das principais influências da religião judaica, profundo conhecedor dos escritos de Moisés, e como todos os fariseus, não acreditava no testemunho de Jesus. Este homem chamado Saulo via na pessoa de Jesus um herege, um aventureiro, um charlatão que apareceu, como muitos outros, dizendo ser o Filho de Deus. E quando você lê Atos capítulo 8, versículo 3, diz a palavra que este homem chamado Saulo, ele assolava a igreja, ele era um profundo perseguidor, não cria que Jesus era o Filho de Deus. Quando você lê Atos capítulo 22, volta algumas páginas aí, Atos capítulo 22, versículo de número 3, Atos 22, 3, quem está falando é ele, dando o seu testemunho. Veja: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de Deus, da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Aí ele diz o que ele fez, olha o verso 4. Persegui este caminho até a morte. Observe que caminho está escrito com C maiúsculo. Que caminho que era esse? O caminho da salvação, o caminho, a verdade e a vida. Então ele está dizendo, eu persegui esses caras, eu persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homem como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha,
e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ou seja, ele está depondo, está dizendo: olha, eu persegui os cristãos até a morte. Eu entrava nas sinagogas e para trazê-los manietados, eu queria castigá-los, puni-los, judiar deles, maltratá-los. Quando você vê o capítulo de número 26 de Atos, versículo 9, olha o que está escrito: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Ou seja, mata ou não mata? Eu voto sim, eles devem morrer. Versículo 11: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então perceba que este Saulo, ele faz menção às suas maldades, às suas más intenções. Ele perseguia a igreja de Cristo por imaginar que eles eram mentirosos, era uma seita. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Jesus havia dito em João capítulo 16, versículo de número 1 ao 3, que muitos iriam perseguir os seus discípulos, expulsando-os da sinagoga. E muitos iriam maltratá-los, acreditando prestar um serviço a Deus. E a igreja no primeiro século vai viver isso na prática, sob a perseguição deste homem chamado Saulo, que matava, prendia. Imagine nós nos reunidos em nome do Senhor, buscando a Deus em oração, de repente entra alguém que não concorda com a nossa crença, com a nossa fé, com a nossa devoção, e nos prende, nos mata, nos ridiculariza, nos força a blasfemar como ele fazia. E quando nós lemos Atos capítulo de número 9, este homem, ele consegue autorização dos seus superiores para ir a Damasco com a intenção de trazer presos os cristãos que haviam fugido para lá. E o texto mostra que no caminho, enquanto ele ia em busca da realização dos maus intentos do seu coração, ele é cercado por um resplendor de luz do céu, e ele cai por terra. Volta aqui para Atos capítulo 9, eu preciso que você entenda a conversão agora, a transformação agora. Quem é Saulo até então? Um homem mau, que faz mal à igreja, um homem que respira ameaças, ele quer calar a voz do cristianismo, ele não acredita que Jesus é o Cristo, ele não acredita que Jesus é o Salvador, ele acha que a igreja é uma farsa, é uma seita, e então ele parte em direção a Damasco, porque ele quer destruir a igreja. Eu sei que você nunca pensou em destruir a igreja, mas eu tenho certeza que um dia você falou mal de pastor. Eu tenho certeza que um dia você zombou de algum crente. Por mais que os intentos do seu coração não sejam tão maldosos como deste homem, eu tenho certeza que um dia você se alegrou com a tristeza de alguém. Eu tenho certeza que um dia você sentiu inveja. Eu tenho certeza que um dia você torceu para que alguém quebrasse a cara, só para você ter o prazer de chegar para ela e dizer: eu avisei. Talvez as maldades do seu coração são tantas, a ponto de você ter tentado contra a vida de alguém, sendo dominado, governado por um ódio, por um rancor. Talvez as suas maldades é ser pavio curto, não pode olhar para você que você já quer confusão, quer discutir com todo mundo, resolver tudo na força do braço. Talvez o mal que habita em você sejam os desejos incontroláveis que te induz ao erro repetidas vezes, de modo que você parece ter a sua vida governada por isso. Quando
a luz brilha para este homem, o seu muda, o seu destino muda, o seu pensamento muda, as suas intenções mudam, e é por isso que hoje Deus está acendendo uma luz aqui para mim e para você, porque o que Deus quer é que haja uma mudança em nós, que a nossa mente já não seja mais uma mente natural, mas seja a mente de Cristo, que nos nossos olhos, nos nossos lábios, no nosso coração haja pureza, ao invés da contaminação. Então olha que coisa linda vai acontecer aqui, Atos capítulo 9, versículo 1 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, e a seita é a igreja, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu. Ou seja, ele foi cercado por um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és? Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar, resistir contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Entenda isso aqui. As intenções dele era combater a igreja, era trazer presos aqueles que encontrassem pelo caminho, quer seja homens ou mulheres. Mas ele foi cercado por um resplendor de luz. E quando ele foi cercado por esse resplendor de luz, ele ouviu uma voz. E de quem era a voz que ele ouviu? A voz do Senhor que o chamava, dizendo: Saulo, Saulo. Aquela luz fez com que ele ouvisse a voz de Deus, a voz do Senhor. E quando ele ouviu a voz do Senhor, já não interessava mais o seu destino, já não interessava mais os seus intentos, já não interessava mais os seus planos. Ele já não estava mais preocupado em ir a Damasco, porque a partir do momento em que aquela luz brilhou, em que ele ouviu aquela voz, ele entendeu que dali para frente, o que importava não era a sua vontade, mas aquilo que o Senhor disse que lhe convinha fazer. E a conversão é isso. Nós andávamos em trevas, no engano, no pecado, governado pelas trevas, totalmente pervertidos, corrompidos, cheios de vaidade, mas aí a luz brilhou, nós ouvimos o Evangelho, nós compreendemos a graça, fomos alcançados pelo Senhor, que com a sua bondade e a sua misericórdia, perdoou os nossos pecados, e então nós passamos a ser governados pela voz de Deus. Jesus diz em João capítulo de número 8, versículo 48, que os filhos de Deus escutam a palavra de Deus. Jesus diz em João 10, 27, que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então nós ouvimos a voz de Deus, e quando nós passamos a ser governados por essa luz, ouvindo a voz de Deus, não importa mais o que eu quero, não importa mais o que eu sonho, não importa mais os meus desejos, não importa mais as minhas ambições. Para mim, a partir de então, o que importa é o que Deus quer que eu faça, é o que Ele diz que convém fazer, porque Ele me resgatou das trevas, Ele me trouxe para a luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10 diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
vós que em outro tempo não erais povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Jesus, ele está no templo, era manhã de um dia, e os homens chegaram até Jesus apresentando uma mulher que pela lei deveria ser condenada, que pela lei deveria ser apedrejada, deveria receber o castigo, deveria receber a punição, deveria ser apedrejada. Mas diante daquela mulher pecadora e de homens que estavam ali para condená-la e acusá-la, Jesus vai dizer para a mulher: aonde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. E aí Jesus vai dizer para ela: vai, e não permita que o pecado exerça uma influência sobre a sua vida, não peques mais. Irmão, nós nascemos debaixo de uma condenação, nós nascemos debaixo da ira de Deus, porque as nossas obras eram más, merecemos o inferno, melhor dizendo, o inferno. Mas aí, Deus olhou para mim, Deus olhou para você e viu que nós não temos a mínima condição de nos salvarmos, de nos libertarmos. Nós não temos a mínima condição de mudar a nossa vida por vontade própria. E então que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar os pecadores, mas para salvá-los. Por isso que Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue, quem anda comigo, quem caminha comigo, quem está na minha presença, não viverá em trevas, mas terá a luz da vida. Por que Jesus alcançou Saulo? Por que Jesus transformou a vida de Saulo? Porque Jesus tinha uma grande obra para realizar através da vida dele. Por isso que o trouxe das trevas para a luz. Saulo não entendeu nada, mas as escamas caíram dos seus olhos. Ele começou a ouvir a voz de Deus, a sua maneira de pensar mudou. Veja que coisa linda vai acontecer. O versículo de número 18 de Atos 9 está escrito assim: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado, nasceu de novo, se tornou uma nova criatura. Foi ele que escreveu em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Foi ele que escreveu em Romanos capítulo 6, versículo 1: assim andemos nós também em novidade de vida. A vida dele vai mudar, porque agora, ao invés de perseguir aqueles que acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, agora ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, porque aquela luz resplandeceu. Paulo, agora então, ele começa a pregar que Jesus é o Cristo de Deus. Agora ele começa a pregar que em Jesus se cumpre as profecias de Yahvé. As pessoas não entenderam nada, porque quando se falava de Saulo, se falava de um perseguidor, se falava de um homem que respirava ameaças contra a igreja. Mas agora as pessoas olham aquele homem pregando o evangelho. E essa é uma das coisas mais gostosas do evangelho. Porque às vezes as pessoas olham e dizem: é ladrão, é sem vergonha, é traficante, isso aí não vale nada. Essa daí é a garota de programa da região, essa aí já sai com todo mundo na escola, essa aí já traiu o marido um monte de vezes. De repente a luz resplandece, de repente esta mesma pessoa ouve a voz de Deus, de repente essa mesma pessoa experimenta dessa graça, dessa misericórdia, da bondade de Deus, que dá ao homem a sua imagem e semelhança. E aí Deus começa a reconstruir o caráter deturpado. Aí Deus transforma aquele coração endurecido num coração sensível à sua voz. Deus muda o estilo de vida daquela pessoa, porque aquela pessoa nasce para ser uma nova criatura. Esse é o poder do evangelho. Olha o que vai acontecer com este moço, versículo 19.
e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Ou seja, aquilo que ele não acreditava, agora ele acredita. Aquilo que ele não cria, agora ele crê. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos príncipes dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ele dizia em Gálatas 2:20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele homem mau, aquele homem cheio de maldades contra a igreja, ele viu aquela luz, ouviu aquela voz, e entendeu que dali para frente o que importava era aquilo que o Senhor dizia que lhe convinha fazer. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, e o que Deus quer é que tudo isso faça um sentido na sua vida. Deus quer que você ame a luz e não as trevas. Deus quer que essa palavra ilumine o seu caminho a ponto de entender que essas coisas não chegaram ao seu coração antes, porque o diabo havia cegado o seu entendimento. Mas Deus te trouxe aqui para fazer com que as escamas caiam dos seus olhos, para que os comichões saiam dos seus ouvidos, para que você entenda que a sua vida só tem sentido quando você vive de acordo com aquilo que o Senhor diz que lhe convém fazer. E o propósito de Deus é trazer os das trevas para a luz, para que aqueles que uma vez experimentaram a luz e ouviram a voz do seu Senhor, eles sejam luz também para aqueles que estão em trevas. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Qual é a prova de que um dia a luz brilhou? Qual é a prova que um dia eu ouvi a voz de Deus? Qual é a prova que Jesus é a luz que ilumina a minha vida? Por quê? Porque agora eu ando com Ele, eu não ando mais em trevas. A maneira de andar mudou. O que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem caminha comigo, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus não quer te ver andando em trevas, não. Deus não quer ver você andando errado, não. Ao contrário, Deus está te chamando para andar com Ele. Jesus está te chamando para caminhar com Ele. Jesus quer que você esteja caminhando em todos os lugares que Ele diz que para você convém andar. Ele quer que a sua mente seja como a mente dEle, que os seus olhos tenham a pureza dEle, que o seu coração seja um coração limpo como dEle é. Por isso que essa luz resplandeceu para você hoje. Entenda, nós nascemos depravados, nós nascemos sem forma, nascemos vazios. Ninguém precisou ensinar a gente a pecar, ninguém precisou ensinar você a fazer coisa errada, porque isso só faz parte da natureza, faz parte do homem. Nós nascemos numa natureza corrompida, tanto que a nossa corrupção é tanta, que o nosso corpo vai ser transformado. A terra corrompida é tão cheia de moralidades, que o próprio Deus vai fazer uma nova terra. E o que Deus quer é exatamente fazer coisas novas na tua vida. O que Deus quer é que daqui para frente você comece a viver de maneira diferente. Como? Andando com Ele e não em trevas. Vamos ficar todos de pé, por favor.